Eu queria, na verdade, começar com vocês com um texto. E esse texto está projetado, pode seguir em frente. E é justamente o que está ali em 1 Pedro. Vamos ler juntos esse texto? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, eu te agradeço pela tua palavra que pode ser lida com liberdade e pelo fato de saber que temos o teu Espírito que nos auxilia neste lugar. Abra o nosso coração, a nossa mente, para que possamos, ó Deus, compreender não aquilo que alguém à frente tem que passar, mas aquilo que no teu coração já está proposto a cada um de nós. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Nós temos ultimamente alguns questionamentos a respeito de nomenclatura. Uma delas é até mesmo sobre a palavra missão. Até que ponto a palavra missão é bíblica e os termos que são usados. Então, quando se fala missionário, missão, será que esse termo realmente deve usar na igreja? Tanto é que hoje, sempre ouvi falar de missionário. Hoje nós usamos o termo missional. E eu não vou entrar na discussão quanto à questão desse mérito, mas a minha grande preocupação, na verdade, é tentar entender por que a igreja foi criada, qual é a natureza, o porquê que nós estamos aqui. O Senhor Jesus, Ele criou um organismo que deveria ser um instrumento dele sobre a face da terra, do qual eu e você fazemos parte. Um dos textos que eu estava tratando com os meus alunos ali, questionava em alguns pontos a questão de que como que eu posso cobrar de uma igreja ser missionária ou missional se eu não sei o que é isso, se eu não sei o que é ser um missionário ou qual que é o chamado da missão. Então, eu creio que esse texto que o Senhor colocou ali, inspirado ali para Pedro, aquele que esteve com o mestre e recebeu do Senhor aquela palavra que, através dele, e daquilo que ele havia declarado, que constituiria a igreja que somos nós, ele traz algumas coisas que falam da própria natureza da existência da igreja, a nossa natureza. E são algumas coisas que eu vou chovendo molhado, mas só para te lembrar de algumas coisas que é aquilo que eu e você somos, que a igreja que faz parte da sua natureza. Pode ir em frente. A primeira delas, que eu queria que você se lembrasse, pode passar, isso. Primeira coisa, nós somos raça eleita. Você fala, pastor, o que é? Olha, raça eleita significa que eu e você fazemos parte de um povo escolhido. O Senhor, Ele chamou a sua igreja de uma maneira muito especial. E quando nós falamos que é um povo escolhido, Ele não foi escolhido porque era o melhor. Você já ouviu isso? A igreja não foi escolhida porque eram pessoas que tinham destaque na sociedade. O Senhor nos chamou porque simplesmente Ele nos amou. Com Israel, Ele diz o texto, que está lá em Deuteronômio 7, 8, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. O chamado de Deus que teve lá para Israel é o seguinte, olha, vocês foram separados e ponto final. Nós estamos aqui porque o Senhor desejou escolher um povo para si. Por isso nós somos uma raça que foi eleita, um povo que foi escolhido. E quando a gente fala de raça, a gente fala de pessoas que têm um sentimento de pertencer, Aqui temos aí, muitos de uma etnia. E se alguém falar mal da nossa cidade, eu sou de Itatinga, tá? Com certeza vocês devem conhecer, porque é uma cidade muito grande no interior de São Paulo, 15 mil habitantes. Lá a gente fala todo mundo meio arrastado, meio caipira, leite quente, dá dor de dente na gente. É uma cidadezinha pequena, mas se alguém falar mal da minha Itatinga, eu vou falar assim, peraí. Então quando a gente fala que nós somos uma raça, nós somos um povo que de alguma maneira se identifica. Nós nos identificamos e a nossa maior marca é porque todos fomos escolhidos. Ninguém aqui ousou escolher a Deus, Deus os escolheu. Mas Ele vai à frente. Ele vai dizer o seguinte, que além de raça eleita, nós somos sacerdócio real. Sacerdócio real. O que significa isso? A gente poderia, em pensar que somos um povo escolhido, falar assim, puxa vida, nós somos separados por Deus, vamos ficar todo mundo juntinho, vamos cantar aqueles hinos, meu irmão, eu amo você, e se abraçar.
Mas só que a natureza da igreja não é só um povo que foi escolhido por Deus, mas é um povo que foi colocado para ser um instrumento dele aonde ele colocou. Quando a gente lembra do sacerdócio, lembra no passado nós tínhamos especialmente o profeta e o sacerdote. O profeta era a boca de Deus diante do povo, mas o sacerdote era o representante do povo diante de Deus. Então, quando Pedro vai dizer que nós somos um sacerdócio, nós como igreja, na natureza está, que nós não podemos olhar só para nós. Na própria natureza está olharmos para aqueles que estão padecendo. E quando eu digo isso, porque o sacerdote, ele representava oferecendo sacrifícios para perdão do pecado dos povos, ou do cobrir lá do passado. Então era um instrumento para fazer com que o povo se aproximasse de Deus, se achegasse diante de Deus. Por isso, na natureza e na Constituição, nós como igreja, o Senhor nos chama como sacerdote, mas não é um sacerdócio normal, é real. Nós recebemos um comissionamento real do Senhor. Então, igreja escolhida, bênção de Deus, separada, um povo separado, mas um povo que foi colocado no mundo para poder olhar a comunidade onde ele está, um mundo do momento que a gente vive, para poder fazer diferença. Mas além de sacerdócio real, há mais uma coisa. Nós somos o quê? Agora vocês já viram antes, né? Nação santa. Quando a gente fala em nação, a gente fala um grupo de pessoas que têm coisas em comum. Muitas vezes a língua, os costumes, alguns povos que não têm terra, os curdos ainda estão lutando por isso. Mas você fala de coisas que são comuns. Nós, como povo de Deus, temos em comum a vida de Deus no nosso meio. Nós nos reunimos em igreja para estudar, para que a vida de Deus se manifeste, para que como uma nação, e essa nação que tem um pertencer, mas ela é santa. Não santa porque eu e você sejamos perfeitos. Se fôssemos somar a nossa perfeição aqui, o negócio ia complicar. Mas nós somos santos porque quem nos escolheu é santo. Essa é a grande diferença. Mas ao mesmo tempo que aquele que nos chamou é santo, ele diz assim: sede santos porque eu sou santo. Então o chamado de Deus para essa igreja é que ela vivesse no meio dela de tal maneira que a santidade de Deus pudesse ser vista, pudesse ser contemplada. Então o povo escolhido, como um sacerdócio para olhar e ser um instrumento do mundo diante de Deus, mas também para expressar a própria santidade de Deus sobre a terra, em um mundo colapsando a questão moral. Não preciso querer explicar isso para vocês. Aonde você, coisas que antes, aqui uns 10, 20 anos atrás, você pensaria, é inimaginável que se tenha isso. Hoje eu não preciso falar para você o que acontece nas escolas, o que acontece nas ruas, depravação. Se tem um lugar que deve ser um local onde a santidade de Deus se manifesta, é dentro da igreja. E se a igreja não tomar cuidado com isso, tudo que tem de ruim vem para dentro dela. E ainda há quem defenda. Mas ele não fica só nisso. Além de nação santa, nós somos um povo de propriedade exclusiva. De quem? Meu amado, se tem alguma coisa que eu devo entender, é que só possui algo quem comprou ganhou de alguma maneira. Aquela história do que achado não é roubado, não, o que é seu de verdade, ou você ganhou ou você comprou. No caso da igreja, nós estamos aqui porque nós somos comprados. O preço foi baixo? O preço foi alto. Foi o sangue do Cordeiro derramado por nós na cruz do Calvário. O fato de nós nos reunirmos, meu amado, não é simplesmente, puxa vida, eu faço parte da igreja, ai que gostoso, eu cuido da minha igreja da parte de novos membros. E é gostoso quando tem aquele sentimento da pessoa chegando na comunidade e ela fica lá 1 mês, 2 meses, não, eu quero ser membro aqui. E nós temos as nossas regras para as pessoas entrarem. Alguns cursos que fazemos, no outro tem discipulado, alguns estabelecem o tempo, então você se sente pertencendo, mas muitas vezes não compreendemos que o fato de pertencermos à igreja é porque algo foi feito e algo foi grande. O fato de pertencermos não à igreja física que nós vemos, mas à igreja de Cristo, a qual pertence a Ele, é exclusiva dele, porque foi Ele que pagou o preço. Por isso igreja não é nossa, igreja não é do que eu gosto,
Igreja não é aquela em que eu defino, eu gosto desse cântico, eu tenho os meus preferidos, você deve ter também, né? Um desses é esse, vem o Senhor minha vida oferecer, esse foi o cântico do meu chamado, né? Onde eu me lembro do chamado de Deus, que a gente vai discutir um pouquinho isso daqui um pouquinho à frente. Mas nós não estamos aqui porque algo é nosso, nós pertencemos a Deus. Quando o Senhor olha para nós e lembra do seguinte: quando Deus olha que a igreja dele não é a igreja dele não é presbiteriana, não é a metodista, a igreja de Cristo, quando ele olhar do céu, é uma. Quando ele fala que eu tenho a minha igreja não são denominações, não são templos, são pessoas por quem ele pagou um preço. Eu estou falando da natureza da igreja. Eu falo que muitas vezes nós nos esquecemos coisas que você escuta, muitas pregações, mas eu queria condensar de uma maneira rápida para você entender qual é a razão de nós estarmos aqui. Mas a última que daí, é vamos dizer assim, a garfada final, é que vai falar realmente o motivo, né? E aí ele vai terminar dizendo o seguinte: a fim, pode ir para frente aí, a missão, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe por que ele constituiu um povo sobre a terra que tivesse uma missão? E essa missão era proclamar as virtudes do Senhor, mostrando quem é Deus. Eu não sei se eu tenho, alguém tem uma folha de papel aí por acaso? Alguma folha em branco aí, um sulfite? Meu irmão, nós somos chamados para poder ser esse testemunho vivo, testemunho de alguém que é do dono da igreja, que é aquela a quem eu pertenço. E quando a gente pensa, no ministério, nosso, no ministério da igreja, e pensar em missional, eu só estou enrolando vocês, tá? Para cortar esse pedacinho aqui. Eu tenho que me lembrar do que Cristo fez. O nosso ministério, ele tem uma sequência do próprio ministério de Cristo. Nós fomos instituídos igreja para que pudéssemos dar sequência ao seu trabalho. E a missão de Cristo principal é que ele queria mostrar algo para o ser humano. Vocês se lembram lá na criação, quando Deus criou o ser humano, não havia separação entre Deus e o homem. Uma linha teológica que diz que, na verdade, Deus criou o homem porque ele queria se relacionar. Comunhão, para estar junto. Tanto é que Deus todo dia, na viração do dia, ia conversar com Adão. Não me pergunte qual era o assunto, se era porque a formiga tem tanta perna, por que o elefante tinha trompa, eu não sei. Mas a verdade é que todo dia eles se encontravam. Mas algo aconteceu, e que você sabe bem qual que é o nome, o que é? Pecado. A desobediência gerou um abismo entre Deus e o homem. E esse abismo, na verdade, o afastou de uma maneira gravíssima. O pecado afasta o homem de Deus. Agora eu pergunto a você, foi Deus que se afastou do homem? Na viração do dia, depois do pecado, Deus falou assim: eu não quero mais falar com esse homem, foi isso? Deus foi procurar Adão, onde estás? E a verdade, quem que estava escondido? Já percebeu que à medida que nós erramos, a nossa tendência é querer se justificar ou então nem tocar no assunto? Minha esposa que o diga, Quando a gente acontece alguma coisinha que vai dormindo e fala assim: Jesus, acho que ela pensa que ele durma logo, ou que ela durma logo, porque assim acorda amanhã e a gente esqueceu, Mas a dificuldade é você encarar os seus erros. Sabe o que aconteceu com o ser humano? A cada dia ele foi se afastando de Deus, se afastando de Deus. Dá uma olhadinha na própria Bíblia. No início Deus falava com Adão. Depois vem Moisés, Deus falava com uma pessoa, mas ainda tinha manifestação. Aí o povo falou assim: não, Moisés, é o seguinte, fala bem longe, porque esses trovão, esse negócio, essa voz, a gente tem medo. Então Deus começou a falar longe. E o negócio foi esvaindo. Nós temos um período interbíblico que nós chamamos, que dizem que é o silêncio de Deus, e que você não vê Deus se manifestando, mas nada específico, até que Jesus chega na história. Mas essa separação, na verdade, tem um motivo, o pecado, mas dentro do coração do ser humano sempre permaneceu aquilo. O homem foi criado para ter comunhão com Deus. O homem precisa de Deus, então ele foi arrumando os meios para que isso acontecesse. E ele foi fazendo de tudo. E uma dessas coisas que o homem
né, sempre desejou construir é tentar chegar a Deus através da religião, construindo templos de todo jeito. Começou lá com uma torre de Babel, não para adorar Deus, mas para adorar-se a si mesmo, mas um desejo de adorar algo maior. Mas nós já chegamos e chegaram à conclusão que não são templos, não é religião que aproxima o ser humano de Deus. Meu irmão, tem muita igreja cheia e povo distante de Deus. E a verdade é que isso foi sentido, né, da era das trevas, quando chegou o iluminismo, que entenderam, falaram assim, não, deixa a religião de lado, porque isso não resolveu. Então, a partir disso, o ser humano tentou de uma outra maneira se aproximar de Deus. E então pensaram, não, é através do intelecto, é através do conhecimento, é através das descobertas científicas. E o ser humano entrou em locais tão pequenos e ao mesmo tempo tão grandes, chegando, isso é um foguete, tá? Chegando até mesmo aí para fora da Terra. Mas diz a história, né, que o primeiro astronauta, alguém perguntou para ele, e aí, você encontrou Deus ali? Ele falou assim, não vi nada. Porque não é na ciência. Agora, diga-se de passagem, grandes cientistas, quando percebem o quanto eles sabem diante do conhecimento, eles só podem chegar a uma conclusão, Deus existe. Porque é impossível existir uma ordem tamanha. Mas permanece aquele problema inicial. O homem foi separado de Deus. O tempo passou e o homem ainda tinha aquele desejo, porque foi plantado pelo próprio Deus. Então, o ministério de Jesus, especialmente sobre a terra, foi trazer essa ligação. E essa ligação é aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. O Senhor Jesus nos mostrou quem é o Pai. Não era aquele que amedronta, mas aquele que pega as crianças no colo. É aquele que se aproxima da mulher que era rejeitada pela sociedade e não apenas a cura, mas a reintegra, aceitando-a como pessoa. É aquele que dá atenção ao que está na beirada do caminho, que foi esquecido pela sociedade, mas sem se importar se voltarão para adorá-lo ou não, porque ele já o sabia, mas ele cura. O Senhor Jesus foi aquele que mostrou. Um dia Felipe perguntou a Jesus, mostra-nos o Pai. Qual foi a resposta dele? Quem vê a mim, vê o Pai. Por isso nós adoramos o Deus encarnado. E aí nós encontramos que a missão da igreja, ela tem uma sequência na própria missão de Jesus. Então a igreja tem o papel de mostrar Deus em um mundo que está totalmente distante disso. De um mundo que a cada dia, né, totalmente secularizado, pluralizado, plural, que fala assim, mas aonde que esse mundo vai? Em muitos momentos, culpa da igreja de não mostrar o que é Deus. Mas, diante disso, nos leva a algumas reflexões. Vamos em frente. A igreja, primeiro, lá quando surgiu, você vai ver que você não vai encontrar muitos chamados missionários para a igreja do Novo Testamento. Tanto é que se discute, nessa palavra não tem um lastro bíblico, né? Missão. Mas sabe por quê? Porque não precisava falar sobre isso. A coisa mais natural das pessoas era testemunhar o amor de Deus. Não precisava ter conferência missionária. Não precisava ter um apelo missionário para que as pessoas entendessem que elas precisam falar de Cristo. E eu digo isso porque as pessoas ou elas viviam o evangelho ou não eram cristãs. A gente teve o privilégio, né, de fazermos uma jornada, que voltamos agora no final de semana ali pela Turquia. Então fomos ali fazer uma visita a 7 igrejas do Apocalipse, que só sobrou uma montoeira de pedra, tá? De igreja mesmo você não vê nada, e é mesquita, totalmente, é um país islâmico. Mas uma coisa interessante que a gente ouvia, quando a gente passava por algumas ruínas, e Éfeso é indescritível, a impressão de andar ali no sítio arqueológico de Éfeso, que você está andando dentro da cidade daquela época, de tão preservado que eles estão levantando a cada ano que passa. Mas uma coisa mostrando, falou assim, olha, como que viviam os cristãos da época? Essas cidades já são de tempo mais, alguns séculos depois. Mas dizendo o seguinte, que eles viviam uma condição em que, quando eles se tornavam cristãos, tudo se fechava para eles. Porque o centro daquela comunidade da época, daquelas cidades, era o que eles chamam de ágora, que vinha da questão romana. E naquele meio político, o que existiam especialmente eram os templos, e um deles era a adoração ao imperador. Tudo girava em torno disso.
Fora isso, outros deuses, Zeus e aquela coisa toda, mas o culto ao imperador dominava. Então as festas eram ali, os encontros sociais eram ali, o comer era naquele lugar. Então quando uma pessoa se convertia, você acha que ela poderia ir lá no templo do imperador prestar adoração? Então à medida que ela se convertesse, ela se afastava. Quando ela se afastava, ela saía do convívio social. Aqueles que tinham emprego, muitas vezes eram mandados embora. Se ele tinha um comércio, ele não era aceito nos outros lugares, e por isso, só a existência dele em um mundo que não aceitava, fazia com que ele fosse um testemunho. E ele tinha que dizer o motivo da sua fé, porque ou ele continuava fiel, ou ele negava a sua fé e fazia aquelas coisas. E você vai ver que o evangelho cresceu, porque corajosamente a igreja daquela época pregou. E quando ela, por algum motivo, quis ficar quietinha, Deus deu uma ajuda. A gente vê lá em Atos 1:8, que diz, lembra? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas depois, quando chega em Atos 8:1, você vai ver que, depois da morte de Estevão, que levantou-se grande perseguição. E diz o texto que ali de Jerusalém, todos, com exceção da liderança da igreja, todos foram dispersos. E diz a palavra que por onde eles iam, estavam bicudo, reclamavam. Assim, que Deus é esse? Que nos tirou? É isso que eles faziam? A palavra diz que por onde quer que eles iam, eles anunciavam a palavra. Eles se entendiam como aqueles que eram uma nação escolhida por Deus, uma nação que era um sacerdócio, uma nação que foi chamada para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Eles não tinham outra coisa a fazer. Em um mundo que estava contra eles, em um governo que estava contra eles. E aí você vê que daí quando chega em Antioquia, 10 minutos, quando chega em Antioquia, a gente começa a ver, gente, não foi Paulo que recebeu um chamado, fala que a igreja reúne e resolve mandar. Não era aquele, não vou falar isso, né? Neto Nica fala assim, que às vezes a igreja fala assim, escolhe aquele irmão que mais dá trabalho e fala assim, pelo amor de Deus, você não quer ter um chamado missionário, vou mandar você lá para a África só com passagem de ida. Mas fala que como se Antioquia escolhesse os melhores para poder ir. Sabe por quê? Porque na verdade a própria essência daqueles que foram e iam é a certeza de que eles só existiam para fazer isso, para testemunhar do nome de Cristo. E aí, vamos caminhando. Acho que vai. Meu amado, no início era tudo tranquilo. Mas se lembram que lá com Constantino, quando houve aquela hierarquização da igreja, abertura, bom, o negócio começou a pegar. Tanto é que na reforma, um dos princípios levantados foi que cada batizado é um trabalhador, a questão do sacerdócio dos crentes. Aquele negócio de que quem fazia religião era uma cúpula, não estava correto. Então, quando a gente olha para a igreja de hoje, e aí que vem uma coisa, pode ir em frente de novo. Nós temos que entender que nós, aqui do Brasil, recebemos uma herança conversionista. Quem pregou para nós, ele trouxe esse ranço. Me parece o seguinte, que para nós como ser igreja, o importante é a gente se converter. Se converteu, está resolvido. Eu faço parte da igreja, então eu falo assim, agora eu estou tranquilo. O mundo é mau, nós estamos aqui seguro, todo mundo seguro, todo mundo, então eu estou tranquilo. E na verdade se esqueceu de que nós temos uma natureza. Nós fomos salvos por Deus para poder fazer diferença. E muitos, na verdade, cristãos, até digo que um professor dizia, é que para muitos cristãos o negócio é o seguinte, ser salvo é ser livre das labaredas do inferno. Bom, estou livre disso, tranquilo. Vou para a igreja, vou cantar e fico ali junto, todo mundo se beija, é churrascada, é pipocada, vamos na casa do irmão. É bom ou não é isso? Tranquilo. Mas o grande problema, pode ir em frente,
é que muitas vezes, não essa igreja aqui, tá? Eu não estou falando de você, eu estou falando da outra igreja, lá da esquina, também não é da presbiteriana lá do centro da Comendador, é outra. Vai que estão gravando e vai passar lá. Muitas vezes, sabe o que quer? Eu estou falando dos outros, não a gente, porque a gente já sabe. Muitas igrejas virou um gueto, onde a gente vive junto de tal maneira que a gente vive, né, como se fosse um grande centro de entretenimento. O crente foi salvo e vai chegar no céu, não vai? Aí até chegar no céu tem que arrumar um monte de atividade para não desviar. É acampamento para o jovem, é não sei o que lá, e trabalha com as crianças, mas sempre olhando para a gente mesmo. Muitas vezes a igreja se esqueceu da própria natureza do que ela foi chamada, que ela foi criada. E aí que no curso da história, começou a ter conferência missionária e tudo, para ver se pelo menos um pequeno grupo se despertava, para levantar do banco, para poder testemunhar, para poder falar do amor de Deus. E aí nessa história começou a criar também, de toda essa herança, algumas rivalidades. Vai em frente. Nós nos fechamos nas nossas igrejas, investimos a nossa força e recursos na gente. É bom a gente ter um banquinho almofadadinho, né? Eu estou brincando lá na igreja, no templo histórico nosso, lá é complicado. É pecado a gente fazer isso? Mas o problema é quando a gente só olha para isso. Quando a gente se esquece que a gente existe, não é para a gente se reunir aqui no domingo, pegar um na mão do outro. Os meus olhos têm que estar o porquê nós fomos criados como igreja. Vamos em frente. Quando nós pensamos nisso, nós nos colocamos, na verdade, diante de alguns problemas que a gente tem. Pode passar. Acaba existindo um grande confronto. Não sei se é o próximo slide, mas já existe um confronto entre o que é membros da igreja e o que é pastoral. Você já percebeu que muitas vezes a gente espera que quem faça as coisas na igreja é a liderança? E quando dá um problema, os pastores são um negócio de louco, né? Fala assim, pastor para poder agradar todo mundo tem que ser um ninja. Mas tem aquela coisa seguinte, o meu chamado é para ser membro. Eu tive uma igreja que eu pastoreei, eu não vou dizer qual é, tá? Não vou dizer qual é, mas eu como pastor, eu gosto que as pessoas sempre ocupem o mesmo lugar, porque se ela não estiver lá, eu vou pensar, morreu. Mas também tem um problema. Eu me lembro que numa das igrejas tinha uma irmã que sentava sempre naquele banco no fundo. Um dia chegou um visitante. E onde que esse visitante sentou? No lugar dela. Sabe o que ela fez? Dá licença, esse lugar é meu. Sabe quando? Parece que para muitos cristãos falam assim, não, o meu papel é vir para a igreja. Meu irmão, Deus não tem carteira, Deus não tem lá chamada no céu para dizer o seguinte, você esteve, né? Meu irmão, venha na escola dominical, venha na reunião de oração, venha nos cultos, porque para a gente que está na liderança, quando você vê a igreja esvaziando, dói o coração, porque você fala falta compromisso. Mas eu quero, se você chegar lá no céu e falar assim, Senhor, não faltei a nenhuma aula da escola dominical. Eu assim, Só, Deus não controla isso. Mas sabe o que o Senhor vai exigir de mim e de você? Se nós cumprimos a natureza para a qual nós fomos criados. Aonde você está hoje, você tem expresso o amor de Deus? E aí, eu me lembro uma vez eu fui impactado pelo testemunho, né, de uma missionária, Sophia Miller. Sophia Miller, tenho certeza que Tunica sabe decor e salteado a história dela, mas diz a história que era uma mulher baixinha, solteira, e veio para o Brasil entrando lá para a Amazônia, lá por outro extremo para conseguir chegar no Brasil. Ela foi lá para o meio do Amazonas, lá para cima. Ainda hoje, a FUNAI reconhece que os lugares por onde essa mulher passou é diferente. Nível de alfabetização, alcoolismo muito mais baixo. Deus usou a vida daquela mulher. E um dia ela foi numa conferência missionária. E ela chegou lá e alguém faz a pergunta, né? Sofia, me conte como foi o seu chamado missionário. Me diga como que você teve o seu chamado missionário. Para surpresa de todos, ela olhou para o povo que estava lá, ela falou assim, chamado missionário? Eu nunca tive.
Eu li uma ordem e eu obedeci. Chamado? Eu nunca tive um chamado. Eu li uma ordem e eu obedeci. Eu creio que o movimento missionário foi uma bênção para a igreja, para tirar a letargia de uma igreja que não fazia nada. Se numa igreja que estava tão apática, se levantasse 1, 2 ou 3 e fossem para o campo, seria muito bom. No entanto, isso também trouxe uma concepção de que apenas alguns possuem um chamado missionário. Ronaldo Lidório define que onde existe uma alma sem Cristo é um campo missionário. E se você não é um missionário, você se torna então um campo missionário. Lembre-se de uma coisa, desde o dia que Cristo entrou na sua vida, você faz parte da igreja de Cristo? Posso ouvir um amém? Eu não vou falar que é pentecostal, porque um dia eu falei, meu pastor falou assim, não, um amém reformado. Eu falei, então amém reformado, vamos lá, mas bem pentecostal, tá? Amém? Eu faço parte da igreja que foi comprada por um preço muito alto. Da igreja que foi chamada para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso já está na palavra. Muita gente está parecendo pentecostal que precisa de uma segunda bênção. Se esquecendo que a palavra já diz que você tem que testemunhar. Pode ser que Deus te leve para mais longe, para mais perto, não importa. Mas se tem algo que deve marcar o coração das pessoas que estão dentro da igreja, é que você já é um missionário. Desde o dia que Cristo entrou na sua vida, você foi transformado por Ele para fazer diferença. Amém.